Bem-vindos ao Portal de Luz. Esse é o nosso primeiro programa do ano de 2021 e queremos aproveitar para começar desejando a todos vocês um excelente ano repleto de realizações no bem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um grande lançamento da Disney Pixar que aconteceu agora no final do ano durante a pandemia. Trata-se do longa-metragem Soul, que significa alma em inglês. Uma linda animação que trata da vida após a morte e traz muitas reflexões para esse início de ano. Antes, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. No último dia 25 de dezembro, a Disney lançou a animação Soul, a sua mais nova produção com a Pixar. A equipe de roteiristas e artistas da Pixar se difere de tantos outros estúdios porque busca constantemente transmitir mensagens tocantes sobre a vida. E não foge de temas que são considerados às vezes inadequados para o público infantil por outros estúdios, como por exemplo a velhice, a morte, a viuvez, a relação às vezes difícil entre pais e filhos e a riqueza das emoções humanas. Neste novo longa-metragem, eles vão nos contar sobre a vida após a morte e a espiritualidade. Soul vai para as salas dos cinemas, mas em função da pandemia, está sendo exibido neste momento direto em streaming. Trata-se de uma grandiosa produção, com roteiro, personagens, trilha sonora de alto nível, como sempre se espera das produções Disney, mas que, em função das restrições do momento atual, nós poderemos ter o privilégio de assistir em primeira mão no conforto das nossas casas. O filme mostra o protagonista Joe Gardner, que era um professor de música numa escola de ensino médio na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele tinha um grande sonho, tornar-se um pianista famoso de jazz. E quando ele finalmente consegue a oportunidade de tocar numa banda ao lado de uma artista famosa, ele acidentalmente cai em um buraco e vem a morrer. A primeira reação dele é a revolta. Ele não quer acreditar que morreu, fica desesperado. Ele não queria morrer bem naquele momento. Mas depois ele se vê obrigado a aceitar. O filme, ao mostrar o plano espiritual, ainda que seja diferente do que nós conhecemos através das obras da doutrina espírita, mostra um local tranquilo,
com cores suaves, muito iluminado e com grandes pavilhões onde tinham espaços para que as almas que fossem reencarnar pudessem estudar o que iriam ser durante a vida física. O filme traz uma mensagem muito clara sobre a importância de termos um propósito na vida. Conforme o nosso protagonista, Joe Garner, avança na busca da realização do seu sonho com a música, ele vai descobrindo aos poucos que talvez o seu verdadeiro propósito poderia ter sido calcado em coisas bem mais simples, como a convivência com os amigos, saber ouvir os amigos, uma relação mais verdadeira com os alunos, momentos de contemplação da vida, e não precisaria necessariamente ter sido somente a busca pelos aplausos ou pela fama. São muitas as reflexões que podemos encontrar quando observamos a vida do personagem. Podemos, inclusive, fazer uma comparação de Soul com relatos reais de espíritos que desencarnam e percebem que perderam oportunidades valiosas para aprender a amar, a servir e a trabalhar no bem. Soul é também um marco histórico para a Pixar, e por outro motivo. A animação, apesar de ter sido começado a ser escrita em 2016, foi lançada somente agora em 2020, um ano que tivemos tantas manifestações antirracistas em diversos países. E o longa-metragem é o primeiro do estúdio a ser protagonizado por um personagem negro, que é dublado por um ator negro, e além disso foi co-dirigido e escrito pelo talentoso cineasta negro Kemp Power. Power relatou, inclusive, ter colocado diversos ingredientes da sua vida pessoal na história do filme. Soul, da Disney e Pixar. Você já se perguntou o que faz de você, você? Do mesmo estúdio de Divertidamente, Altas Aventuras e Viva, a vida é uma festa. Aqui é o Pré-Vida, onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a Terra. Mentores como eu ajudam a encontrar sua paixão. Mas aí o que tá? Não era para eu estar aqui. Apresentando Joe. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às 7. Uhul! Eu fiquei com a vaga. Doroteia Williams, dá pra acreditar. Você quase morreu! Oh, desculpa. Ok, eu sei que você foi maravilhoso, mas a Terra é um porre. E 22. Eu tô super de boa aqui, eu tenho minha rotina, eu fico na minha, faço meus sudokus um pouco. Mas a vida na Terra tem tanto pra oferecer. Já tive vários mentores que falharam e têm ódio de mim. Madre Teresa. Tenho compaixão e devoção a todos. Todos menos você, te odeio. Copérnico. O universo não gira ao seu redor, está ouvindo? Maria Antonieta. Não pedi sua opinião. Insuportável. Eu vou mostrar o que está perdendo. Por exemplo, pizza. Não tem... sem olfato, sem paladar. Nem tato. Viu? Tá bom, eu já entendi. Nós temos pouco tempo nesse planeta. Eles precisam estar juntos Seja você a 22 brilhante e apaixonada. para descobrir o melhor da vida. Eu tô aqui sabe-se lá quanto tempo e nunca vi nada que me fizesse querer viver. Então você apareceu. Você realmente ama a vida. Tipo, eu tenho que ver isso. Soul, da Disney e Pixar. O quê? Não surta, elas estão vivas. Não vai ver ninguém sofrendo aqui. Elas já vão sofrer na Terra. Disponível em 25 de dezembro, só no Disney Plus. E antes de ser lançado a fim de evitar qualquer deslize ou desrespeito à cultura negra, o filme foi previamente exibido para importantes artistas e intelectuais afrodescendentes de diferentes áreas de atuação e foi muito bem aprovado por todos que assistiram. 2020, que foi marcado por tantas reflexões a respeito das milhares de mortes repentinas causadas pela pandemia do coronavírus, e também por episódios de violência contra os negros na sociedade, que geraram tantos protestos, nós fomos brindados por uma obra que consegue unir estes dois temas com leveza e com sensibilidade. A mensagem de reflexão sobre a vida, a valorização da cultura negra, a naturalidade com que o filme trata a vida após a morte, tornam Soul um filme imperdível, essencial
É interessante lembrarmos as palavras do benfeitor espiritual Emmanuel, num livro que leva o seu nome e que foi psicografado no ano de 1938 por Chico Xavier, onde ele prevê, naquele tempo, o surgimento de cada vez mais obras e filmes que abordassem o tema espiritualidade, que seriam importantes na construção dessa nova etapa do nosso planeta. Ele diz assim: os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constituem uma utopia dos nossos corações. Essas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A obra, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Toda a tarefa, no momento, é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Estamos torcendo para que cada vez mais filmes assim possam surgir, a fim de que se torne algo realmente cada vez mais natural tratarmos sobre a vida espiritual no dia a dia do nosso planeta. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá! Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, não há dúvida que estamos atravessando um dos períodos mais críticos e desafiadores da humanidade. Passamos quase todo o ano de 2020 aprendendo a lidar com os efeitos da pandemia do Covid-19, que, na minha opinião, não tem precedentes, se levarmos em conta a sua abrangência e o momento atual da civilização, que congrega uma diversidade jamais experimentada por nós humanos. Convivemos com a realidades contraditórias que desafiam o nosso bom senso. E a pandemia acentuou tais contradições e trouxe à tona friamente as desigualdades sociais. Notem que nem estou falando aqui do isolamento e suas consequências,
amplamente comentados no decorrer desses meses que passaram. A solidão foi companheira de muitas pessoas nesses últimos tempos. Temos acompanhado na mídia, em geral, todo o movimento de solidariedade que surgiu com o objetivo de aplacar um pouco esta triste realidade. E aqui estamos, em pleno mês de janeiro de 2021, período em que normalmente somos levados a refletir sobre a nossa vida, aproveitando para rever erros e traçarmos novos objetivos para o futuro. Bom, pelo menos tentamos, né? Porque não tem como. Por que não tem como? Automaticamente somos levados a isso. Porque os pensamentos vêm, bate aquele frio na barriga e uma sensação de que deixamos algo para trás. Acredito mesmo que mesmo os mais céticos também entram no clima, embora neguem e afirmem com convicção. E daí? Terminou o ano em 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, estamos nós no mesmo lugar e tudo está igualzinho. Mas querem saber? Esses também têm os pensamentos de encerramento de exercício, de balanço, mas preferem negá-los veementemente e antes que sintam aquele friozinho na barriga, repetem dezenas e dezenas de vezes que tudo é tolice, que o dia seguinte ao 31 de dezembro é igualzinho da véspera e etc, etc. Ocorre que não é questão apenas de cronologia, de relógio, é antes de tudo a nossa mente exercitando o seu papel de diretora da nossa organização, espírito e corpo. Ela é a gestora de tudo e quem tem um mínimo de consciência percebe o movimento da mente, que por vocação precisa de fazer este balanço. Avaliar os resultados que obtivemos e, em consequência, reprogramar as nossas escolhas para que atitudes e comportamentos mudem e com isto também mudem os resultados para que eles sejam mais favoráveis. Eu não estou aqui me referindo a resultados materiais como comprar uma casa, ser promovido no trabalho, fazer a festa dos sonhos de casamento, nada disso. Estou falando sobre o resultado espiritual, se é que se pode tratar assim. À medida da nossa evolução, nós passamos a nos preocupar com esses resultados. Ou seja, pequenas, mesmo que sejam pequenas, até mesmo micrometas, alcançadas no sentido de superação. Superação de algum defeito, superação de alguma deficiência da nossa personalidade, conquistas pequenas como perdoar alguém que tínhamos mágoa, solucionar uma questão que antes nosso orgulho não permitia. Enfim, não são grandes conquistas, a exemplo das almas já iluminadas, mas aquelas relacionadas com a nossa vida, no rame-rame do dia a dia. E agora? Qual será o nosso balanço de um ano tão conturbado, cheio de fatos inusitados que tivemos que lidar pela primeira vez? Como nós nos saímos? Oportunidades para testar a nossa paciência, bom senso, empatia, solidariedade não faltaram. E o que fizemos neste ano que não fizemos nos anos anteriores?
Com certeza encontraremos as respostas a estas perguntas e aí sim podemos avaliar qual foi o nosso resultado de 2020. Uma coisa tenhamos certeza, nada ocorre por acaso e tudo é reação de uma ação anterior e de que tudo caminha indubitavelmente para o progresso. Para ilustrar o que eu estou pretendendo refletir aqui com vocês, trouxe parte de uma resposta dada por Emmanuel no livro O Consolador, na pergunta 55. Ele nos escreve: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social. Devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Veja bem, devido à situação de prova de quase a generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos, em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, queridos amigos e amigas, não vamos perder a esperança, porque a consciência que nos dá a doutrina, e vejam que essa resposta de Emmanuel não nos deixa dúvida. Sim, a pandemia é uma calamidade, mas ela, como não existe reação sem ação, não é à toa que ela está nos ocorrendo. E todos estão sofrendo. Mas nós estamos tendo uma grande oportunidade de descobrir o antídoto para isso. E o antídoto está no amor ao próximo. Pensemos nisto e até o próximo programa. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais este encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre as instruções dos Espíritos, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 15,
O item 10 traz a mensagem de Paulo, o apóstolo, que foi psicografada em Paris no ano de 1860, onde nos deixa claro que fora da caridade não há salvação, não há elevação moral e espiritual. Diz Paulo, o apóstolo: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, assim na terra como no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte os homens viverão em paz. No céu, porque aqueles que houverem praticado a caridade receberão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por essa razão que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a entender o sentido profundo e as consequências da caridade. E também buscai descobrir por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta na maioria das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, continua Paulo o apóstolo, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente aqueles que a possuem hajam de ser salvos. É que a luz do Espiritismo, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da religião à qual pertencem. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia, desejando-lhes saúde, paz, harmonia, equilíbrio e até o próximo encontro. Estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Não se esqueçam de mandar as suas sugestões de temas, os seus comentários para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. E acessem também o nosso canal no YouTube, é o Cai Barchutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e uma ótima semana para todos!